Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou comentar o debate entre o PCP e a Iniciativa Liberal. Olha o que é que vai sair daqui. Um comunista e um liberal, o que é que vai sair daqui? Já sabem, não se esqueçam de comentar, subscrever e... Boa noite Rui Rocha, boa noite quem nos está a ouvir. Eu acho que talvez o exemplo mais evidente de que o modelo do Rui Rocha, iniciativa liberal, falhou é o drama da habitação que nós vivemos. Nós temos o setor da habitação. O do drama da habitação tem a ver com o excesso de regulação por parte do governo, não tem a ver com os privados, porque se para os privados não é bom negócio construir, eles não constroem. Então é aquele onde está explanado aquilo que é o projeto e o objetivo da iniciativa liberal. O Estado praticamente não existe. 2% de habitação. Não, mas a legislação é feita pelo Estado, eles têm que respeitar essa legislação. Não tem nada a ver com ser o privado a construir ou não. O privado tem que cumprir com a legislação. E essa legislação é feita por políticos. E os políticos o que é que querem? Querem propina. Pública. As rendas estão profundamente liberalizadas. É todo o apoio ao alojamento local e tudo em grande expansão e os resultados estão à vista de toda a gente. Talvez este seja o elemento central que explica a falência desse modelo de privatizar tudo. Eu não vi, só espero que não esteja também o objetivo de privatizar a água, por acaso não sei, se não está, não quero que esteja, mas Se privatizasse era muito mais eficiente. Para mim era tudo privatizado, tudo. e, portanto, a habitação talvez seja o exemplo mais claro, mas eu queria aproveitar para dar uma novidade ao Rui Rocha, sobre isto da habitação. É que, para resolver este problema do drama do acesso à habitação, é mesmo preciso que o Estado intervenha com força, de forma musculada. Vamos à habitação mais à frente, mas ainda Essa de querer bota de Estado em cima do pagador de imposto é mesmo punk, isto é panca. Nota, olha, basta olhar para a União Soviética. A União Soviética caiu de podre por dentro porque não produzia nada de valor. Opa. as privatizações, Rui Rocha, como dizia, quer privatizar TAP, RTP, Caixa Geral, os serviços da CP, da Tanceiros, Soflusa, tem dito que está mais moderado, afinal moderou-se em quê? A visão da iniciativa liberal é claramente uma visão de sociedade, de futuro, para resolver problemas essenciais dos portugueses. E essa visão passa também por um Estado focado nas suas atividades essenciais, na defesa, na segurança, na saúde, na segurança social, mas que não está presente nas dimensões em que é possível haver um regime concorrencial. Nessas áreas nós entendemos que o Estado não deve estar. Deixe-me sublinhar, em todo caso, que ouvir o Paulo Raimundo a falar de abordagens económicas que falham é de facto absolutamente surpreendente, porque Paulo Raimundo representa uma ideologia que falhou em todos os sítios onde foi tentada, em todos os sítios, da Venezuela a Cuba, da Bielorrússia. Tem toda a razão no que está a falar. O comunismo nunca funcionou, nunca. Rússia, enfim, a Nicarágua, é um falhanço total. Aliás, Paulo, deixa-me só terminar, Paulo, deixa-me terminar. Aliás, não é por acaso, que quando o muro de Berlim caiu, as pessoas fugiram do regime comunista para regimes liberais, como é óbvio, e não fizeram o possíveis. E já agora, não, mas só também para hostilidades, para falar de falhanços de programas económicos, deixa-me falar do programa económico que Paulo Raimundo apresenta ao país e que, se fosse aplicado, traria como consequência uma bancarrota do país. Porquê? Aumento da despesa no Estado e nacionalizações. Só entre aumento de despesa do Estado e nacionalizações estamos a falar por baixo de mais de 40 mil milhões. Depois temos também 40 mil milhões só entre nacionalizações, não estou a falar por todas, Paulo Raimundo, não estou a falar todas. E depois um aumento brutal dos custos de contexto para as empresas, um aumento de salários administrativos e com um conjunto de medidas que levariam à falência de imediato alguns milhares de pequenas e médias empresas. Concordo plenamente com a IEL, plenamente. Isto aumentar custos, eles pensam que é só fazer assim, olha, e vamos aumentar os salários. Não é, é tudo custo. Para uma empresa é custo. Só para terminar, ainda mais extraordinário, a proposta do PCP, da CDU, de abandonar o euro. Isto seria uma catástrofe para o país. Não é nada, era uma catástrofe. Da maneira que os políticos portugueses são para imprimir dinheiro, era uma catástrofe. Tem toda a razão. Estás a partilha toda, caramba. Posso responder, até digo já. Eu já perdi uma aposta. Porque eu vinha com as pessoas que me acompanharam e a aposta era sobre o Rui Rocha ia falar na Coreia, falou do quê? Venezuela, na Nicarágua. Se ia falar antes ou depois dos 15 minutos. E eu disse, não, o Rui Rocha só falará isso depois dos 15 minutos. Fala da entrada. Fala da entrada. É uma coisa agora. O Rui Rocha está a falar da banca rota que nós temos. Não é a banca que está rota. Essa banca dos 5 milhões de euros de lucros em 2024 não está rota. E qual é o problema da banca ter lucro? Qual é o problema? Não percebo qual é a vossa banca comunista. O privado não pode ter lucro. Opa, uma empresa, quando não tem lucro, fecha. Não, se não é viável, a empresa fecha. A rota é o bolso dos portugueses, aqueles que cá vivem e cá trabalham. Que é roubado pelo Estado. O Estado rouba de qualquer maneira. Se tinha a carteira aberta, lá vai o Estado roubar. Não aguentam a prestação da casa. Aqueles que não aguentam as rendas impossíveis de alcançar. Aqueles que estão confrontados todos os dias com o aumento brutal do custo de vida, em particular nos alimentos. Esse é que é o bolso roto. E o Rui Rocha não pode, se me permite, esta ousadia, não pode vir falar nas empresas e meter ao barulho as micro e pequenas empresas. Por uma razão simples. Todas à falência. Por uma razão simples. É que as micro, pequenas e médias empresas, uma parte delas, 80% delas, e eu penso que o Rui Rocha conhece isto, vivem à custa do mercado interno. O mercado interno é conseguido a partir dos salários dos rendimentos de cada um. E, portanto, os rendimentos. Mas esse mesmo mercado interno também paga salários. Ou seja, se eles têm que pagar salários altos, iam ter que aumentar o custo do produto. Ou seja, o povo ia ficar na mesma. O povo ia ficar na mesma. Tu aumentas o ordenado para 5 mil euros e um pão custa 5 euros. O que é que tu deste de valor? Nada. Porque tu aumentaste o custo, tanto como aumentaste o custo de vida. Não é? Opa, temos que perceber que para aumentar salários tem que haver aumento de produtividade. Se não houver aumento de produtividade, o salário não pode aumentar. Baixarem. Elas aí é que vão à falência. Mas há uma outra diferença. Já agora, para acabar este ciclo, que eu não estava à espera tão cedo, sinceramente, mas pronto, opções de cada um. Que é, o Rui Rocha, de facto, tem que ser coerente e justo, defende as 0,3% das empresas que vão ter com 40% dos lucros, toda a riqueza que é criada no nosso país. Esses tais 9 grupos económicos que criam 32 milhões de euros de lucros por dia.
E eu defendo as pequenas e médias empresas também. E o Rui Rocha sabe também como eu, os custos são das pequenas e médias empresas não são os salários. Os custos fundamentais, sabe quais são? Os custos bancários, os custos do crédito, os seguros, as telecomunicações e energia. Mas o Rui Rocha aí não quer ir. E não quer ir porquê? E não quer ir porquê? Eu vou dizer porquê. Porque se fosse aí, liscava os lucros dos 0,3% das empresas que o Rui Rocha defende e que é advogado. Muito bem, só dois comentários para responder ao Paulo Raimundo. Um é sobre os lucros da banca, que é sempre também um tema recorrente nestes debates com a CDU, e dizer que a Iniciativa Liberal defende uma coisa muito clara: lucros privados, prejuízos privados. Tem sido assim. Não é nada. É isto. É certinho. Não tem que ser o Zé paga imposto a pagar porque o banco foi à falência por má gestão. Não. Se a empresa é privada, os lucros e os prejuízos são privados. Isto vai ser um exemplo das Raimundo, permita-me agora, eu ouvi a permita-me agora. E, portanto, a Iniciativa Liberal, se dependesse da Iniciativa Liberal, era este o princípio: lucros privados, prejuízos privados. Agora, não podemos esquecer que o Estado português, desde 2008 a 2021, investiu milhares de milhões de euros na banca. E o Paulo Raimundo aprovou até a entrada no Fundo de Resolução de milhões de euros para viabilizar um determinado banco. Portanto, Paulo Raimundo sobre isso tem que ter, enfim, tem que olhar ao seu passado. Determinado banco? Posso dar uma outra questão. Paulo Raimundo fala de que as empresas, que há poucas empresas que concentram. Paulo Raimundo, devia haver muitas mais empresas grandes, não devia ser tão concentrado. É isso que eu quero. Não é nada. Isto evita monopólios. Quanto menos empresas grandes tivermos, mais monopolizadas elas são. Se tivermos muitas empresas grandes, já não há monopólios. Opa, isto é mesmo cabeça de comunista. Eu quero que o país, olha, baixe impostos às empresas. Para quê? Para atrair capital estrangeiro, investimento, para termos muitas empresas grandes. E já agora, deixa-me terminar, Selma, deixa-me só terminar. Para que as pequenas, as médias e as grandes portuguesas cresçam. As pequenas se tornem médias, que as médias se tornem grandes e as grandes sejam multinacionais. Para quê? Para os portugueses, sobretudo os nossos jovens, terem melhores salários. É essa a visão da Iniciativa Liberal. Porque além do IRC também quer baixar o IRS, o IVA da construção, o imposto sobre rendas, o imposto das contas de poupança. Onde é que pensa que E faz muito bem baixar imposto. Quanto mais baixa de imposto, melhor. Porquê é que o Zé pagador de imposto tem que pagar tanto imposto? Que é para andar os políticos a mamar a pala dele? Opa, deixamos dessa merda de que o imposto é bom, o imposto é roubo, imposto é roubo. vai o Estado compensar essa Muito grande bem. receita? Então, sim, nós temos uma visão estratégica sobre esta matéria que permite atacar três problemas fundamentais. Nós temos uma gravíssima crise da habitação e, portanto, queremos por via fiscal. Isto é por falta de incentivo aos privados, não é por causa do Estado. Ai, que o Estado isto, que o Estado não constrói casas públicas. Não, o Estado não tem que construir casas públicas. O Estado só tem que desburocratizar a construção, que é para os privados construírem. Só tem que fazer isso. Incentivar mais construção, mais casas para os portugueses. Temos um problema de competitividade. Portanto, queremos baixar impostos às empresas para as tornar mais competitivas e para fazer aquilo que ele dizia: mais crescimento económico, mais salário para os portugueses. E queremos baixar os impostos às famílias porque queremos que os portugueses tenham, no final do mês, mais dinheiro no bolso. E o Estado Isto tem que implica, compensar. eu tenho aqui os números, implica um corte, enfim, uma redução de impostos de 6.250 milhões no final do período, no final da legislatura. E esta redução de impostos vai ser compensada com, desde logo, 20% dessa redução é compensada por via do acréscimo da atividade. O dinheiro não desaparece, não se pagam os impostos, pagam-se outros. Olha o IVA, por exemplo. Depois, uma medida que Tem toda a razão no que ele está a dizer. Vai haver um incremento no consumo. Tem toda a razão. temos também, que é uma medida de fazer uma racionalização do Estado. Há muitos funcionários públicos que estão a reformar, por cada dois que saem, nós queremos admitir apenas um. Depois, queremos também fazer uma coisa que é uma racionalização da organização administrativa. E muito importante, temos uma verba de 2 mil milhões de recuperação da receita que está no setor empresarial do Estado. O setor empresarial do Estado hoje em dia tem, olha, empresas de óleos de massagens, matadouros, e tem também, e isso custou 5.600 milhões nos últimos anos aos portugueses, FASEC, CP, ora, com a iniciativa Só empresas falidas, empresas das boas, falidinhas, mesmo daquelas que você gosta de comprar, que é para roubar mais. liberal. Isto que está aqui é a proposta da iniciativa liberal. É nisto que nós acreditamos. É esta proposta. Este é o objetivo da iniciativa liberal. Eu acho que o Rui Rocha podia mais concreta. ter levado a sua afirmação até ao fim e ter dito onde é que foram parar os 16 mil milhões de euros. 16 mil milhões de euros. Um PRR inteiro. Foram parar ao buraco da banca privada. Dos desmames, da corrupção da banca privada. Os privados, E o Rui Rocha, e os juízes privados. agora tem que... E o Rui Rocha está a para convencer que se a iniciativa liberal, alguma vez, tivesse o poder governativo, não ia dar a mão. Pode ter certeza. Cá estaríamos para dar a mão. Quanto mais der da mão às empresas grandes, mais elas vão criar valor em Portugal, elas vão dar emprego em Portugal, elas vão aumentar ordenados em Portugal. Não é estar a bater nas empresas privadas, só, andamento, vão lá para fora, vão para outro país onde a mão de obra é barata e não estão a ser esfoliados ou expoliados pelo governo. Opa, é mesmo um pensamento comunista que o povo é que manda. Não, quem manda nos ordenados são a capacidade que o povo tem de produzir riqueza. Quanto mais possibilidade tem o povo de produzir riqueza, mais ordenados maiores o povo vai ter. Agora, o povo só quer é roubar das empresas, roubar entrar, não é? Quer ganhar muito sem fazer nada. Da mesma forma que os governos anteriores deram a mão 16 mil milhões de euros. Um PRR, ao buraco da banca, ainda estamos a pagar hoje. Mas o Rui Rocha, antes da pergunta, Mas aprovaste os orçamentos passados todos. Tu deste a mão ao PS, aprovaste essa merda toda. concreta, se me permite, já agora tinha interesse. Porque, claro, há bocado, eu sinceramente, eu não estou a brincar, é mesmo a sério. Eu tenho ideia, o problema de privatizações da iniciativa liberal, a água está fora. Pronto. Mas quer privatizar tudo, com exceção da água, até ver. Sim, tudo, então fez aquilo logo todo. Agora, eu gostava que o Rui Rocha me dissesse qual foi. Se fosse privatizado, as pessoas eram muito melhor servidas. Porquê? Porque em vez de termos uma empresa pública, tínhamos várias privadas. Porquê? Porque as empresas iam competir pelo cliente. É assim que se forma competitividade de mercado. É assim que se baixa preços. Se tens uma empresa, tens um monopólio. Nunca vais baixar preços. Grande vantagem. Para os acionistas, porque isso é sempre encher. É para as pessoas. Por exemplo, a privatização do CTT. Tinha algum interesse de perceber se o país ficou melhor com essa privatização. Muito melhor. Ao menos não anda a haver buracos no CTT para o português pagar. Como houve na TAP para o português pagar. Como houve em outras empresas que o português teve que pagar.
Mas eu fiz uma pergunta concreta e eu. Vamos deixar o Rui Rocha responder. Raimundo, uma coisa Eu até dou um exemplo muito bom, que é a Portugal Telecom, quando era pública, para teres uma linha de telefone, tinhas que pagar 15 € por mês, só para teres a linha de telefone. E agora, que desde que foi privatizada, que agora é Mel, ou como é que aquilo se chama, tu não precisas de pagar 15 € só para ter uma linha de telefone que não usas. Tu tens um serviço que pagas por esse serviço. Ou seja, tens telefone, tens internet, tens televisão, tens tudo, pagas por esse serviço. Ou seja, não ficou muito melhor e não entraram outros players no mercado, não entrou a Vodafone, entrou a nós. Ou seja, tem concorrência, embora seja pouca, mas tem concorrência. Embora agora tenha outra concorrente a entrar. Ou seja, concorrência é sempre bom. Agora, ter um monopólio, não, o monopólio é mau, é muito mau, porque nunca vai baixar preços, nunca. certa. As nacionalizações que a CDU está a propor são um peso incomportável para o Estado. O Paulo Raimundo quer nacionalizar o CTT, quer nacionalizar a REN, quer nacionalizar a Galp, quer nacionalizar a ANA, quer nacionalizar a Fertagos, quer nacionalizar... Olha, eu já nem me lembro, a lista é tão grande, eu já nem me lembro. E, portanto, isso aqui é totalmente... Eu vou lhe dizer uma coisa. Se o Paulo Raimundo tiver saudades da Troika, faça uma coisa. Meta o programa do PCP no Correio e envie para o destinatário. No dia seguinte temos cá a Troika. No dia seguinte, sabe porque não É um temos programa para terraplanar a economia portuguesa. Terraplanar Vai cilindrar a economia, é verdade, porque a partir do momento que o dinheiro está em mãos públicas, melhor, que as empresas estão em mãos públicas, vai ser poleiro para empregos a ganhar salários milionários. Tem toda a razão no que ele está a dizer, toda a razão. Sabe o que é que não tenta sacar no dia seguinte? Sabe porquê? Porque a privatização do CTT, para além de outras coisas, arrasou com a entrega postal e com a entrega correio. Não é verdade, é verdade. É mentira. Não vou dizer que os CTTs são a melhor empresa do mundo, mas é mentira. É mentira. Mas é verdade, é um exemplo concreto. Vamos mudar de assunto, vamos até à saúde. Com 15 dias, É mais um setor que vos... É de fora da União Europeia é o normal. Eu quando recebo encomendas da China, pá, demora, é o que é, demora. Agora se for dentro da União Europeia, chega rápido. Para completamente, vou começar pelo Rui Rocha, porque quer implementar um modelo completamente diferente do atual, em que o utente escolhe se vai ao público, se vai ao privado e o Estado paga sempre. Não acha que esse sistema pode criar desigualdades? Primeiro, porque não há hospitais privados igualmente representados por todo o país e o Serviço Nacional de Saúde passaria a ser o serviço de quem não tinha outra hipótese com os casos que não lucram aos privados? Não, não de todo. A Iniciativa Liberal quer um modelo em Portugal semelhante a modelos de países que estão absolutamente estados, como a Holanda, como a Alemanha. Mas deixe-me dizer que falar de saúde em Portugal implica, sendo direto ao Raimundo, falar do cadastro do PCP e da geringonça em matéria de saúde. Mas é que nós temos esta proposta num contexto, que é o contexto que temos atualmente. E o contexto que temos atualmente é, desde o início, fazendo uma retrospectiva histórica, havia PPPs em Portugal que serviam os utentes. Se o Tribunal de Contas disse é vantajoso para os utentes, é vantajoso para o Estado. O PCP não descansou enquanto não convenceu o parceiro, o PS, a extinguir as PPPs, com prejuízo para todos. E o resultado desse percurso que foi feito pela geringonça é a situação atual. 1.500.000 portugueses sem médico de família, listas de espera intermináveis para as consultas e para as cirurgias e urgências fechadas de forma indiscriminada. Como é que funciona o seu nosso modelo, modelo? para ser muito simples, para se entender O muito bem. utente vai ao hospital O utente escolhe se quer o privado, o público ou o social. Olha, é muito fácil de entender, não é só o modelo alemão, nem só o modelo holandês. É semelhante àquilo que os funcionários públicos têm com a ADSE e que creio que valorizam, E com uma esse sistema diferença. de saúde vai ser criado para todos? Para Neste todos. momento há funcionários públicos, polícias, militares e bancários. É para todos, tal como o SNS, sendo que aqueles que já têm subsistemas Vai terão. vetar portugueses Não, em subsistemas. os portugueses escolhem, não há gavetas. Os portugueses escolhem qual é, se querem público, privado ou social, e portanto, num sistema Eu sou a favor de reduz o imposto e vai tudo ao privado. Fecha hospitais públicos ou privatiza os hospitais que há e é tudo privado. E baixas o imposto que assim as pessoas têm dinheiro para ir ao privado. É a coisa mais simples do mundo de fazer. Sei que é difícil dos portugueses normais como quem diz. Os portugueses comum perceber, porque o português comum sempre esteve habituado a ir ao hospital e a não pagar e blá blá blá. Mas é assim, tu chegas ao hospital privado, és atendido, fazes os exames, vais-te embora, chegas ao fim, pagas e está feito. Agora, chegar ao público, esperar 20 horas para seres atendido, tem um jeito. Oh, caralho. semelhante àquilo que os funcionários públicos têm, mas com uma garantia. É que não pagam mais por isso. E deixa de haver um hospital de referência para cada utente? Há subsistemas que os utentes escolhem e depois, dentro desse subsistema, temos hospitais existem. que serão criados, sim, esse subsistema. A querer dizer que o privado é a lei da selva. Opa, mesmo um pensamento de comunista. Os privados vão competir pelo cliente, que é sempre assim que funciona. Quanto mais competição há pelo cliente, o cliente vai ganhar. Porque ele ganha ou melhores serviços ou melhores preços. Sai sempre a ganhar o cliente. O Paulo Raimundo, pelo lado absolutamente contrário, pretende reforçar o Serviço Nacional de Saúde, geral, universal, gratuito, não admite o debate de Gratuito nunca é, pagamos com impostos. Gratuito nunca é. modelos que garantam consultas, tratamentos, independentemente de quem nos presta. Eu não sou contra a iniciativa privada, não, do ponto de vista da saúde. Pode haver hospitais privados, pode haver clínicas privadas, pode haver. Agora, isso é uma coisa. Não deve ser sustentada pelos recursos do Estado. É o que o Rui Rocha propõe. O Rui Rocha propõe é que os recursos dos meios do Estado, para além daquilo que já vão hoje, além daqueles mais de 50%, E acho muito bem que vá, porque os privados são muito melhores a gerir recursos do que o público. Agora, se houver roubalheira, isso é já outra história. Se houver superfatural, ou seja, indicações de, ou seja, vais para ali fazer o tratar-te, mas aquele privado vai-me pagar o metade do que eu lhe pago a ele para mim, que é a minha propina. Isso aí, claro que já acho mal feito, que isso é a roubalheira do costume. aqueles 50% vão do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, direitinhos para aqueles que, em grande medida, para aqueles que fazem a doença do negócio, é isto. O Rui Rocha quer levar tudo.
Esta aqui é a diferença. Eu estou quem quiser ter um negócio privado da saúde, que tenha, faça a gestão do seu negócio. Agora não pode ser o Estado a sustentar isso. O Estado tem a obrigação de garantir a saúde a todos. E o único, O problema é que nem isso garante, porque é tanta roubalheira que depois chegas ao fim e não sobra nada para fazer o tratamento às pessoas, porque a roubalheira já foi lá atrás. Mesmo pensamento comunista. o único sistema que garante a saúde a todos. Não pergunta quanto é que tem na carteira, não pergunta qual é a pólice do seguro, não pergunta qual é a doença. Não pergunta qual é a doença. É o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, se é assim, o que é que nós temos de fazer? Tratar dos problemas do Serviço Nacional de Saúde. E para tratar da saúde do Serviço Nacional de Saúde, é mais profissionais. Mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, mais especialistas. O que ele falou é mentira, porque hoje em dia, se tiveres um acidente de aviação, tu vais logo direitinho para o hospital público e depois apresentam-te a conta para tu pagares. Isso não é completamente gratuito. Opa, é mentira essa merda. Eu não estou a dizer que é mau, estou a dizer que tu, ou se tiveres um acidente de aviação que tiveres que ser tratado, tu vais para o hospital público e depois do hospital público manda-te a conta para casa. Ah, bem dizer, o hospital público, tens serviços do hospital público, mas o pagamento é do hospital privado. Mais gente disponível para trabalhar no SNS. E sobre as PPPs, o Rui Rocha. O Rui Rocha é de Braga, a terra pela qual tenho muito respeito. PPPs, se forem bem feitas, são um ótimo negócio. Agora não pode ser igual aos de Sócrates. Se forem iguais a essas, é a roubalheira. E, sei lá, muito bons Tinha tempos. uma boa PPP. Tinha o PPP, que é sempre um exemplo. O Rui Rocha dá. É a que eu falo também, a PPP da Braga era um ótimo exemplo. Eu por acaso não usava, mas conhecia muita gente que usava e aquilo era um ótimo hospital. Dá sempre uma boa PPP que a gestão pública de 2024 fez o dobro, praticamente, das cirurgias, no último ano da gestão privada. E a roubalheira que eu? E as horas e horas de espera para ser atendido? Pois, mas tu não falas é nisso. E as PPPs é assim um bocadinho, o Rui Rocha conhece esta historieta, né? Do mais uma volta, mais uma viagem, mais uma voltinha, as crianças não pagam, mas também não andam. E as PPPs é mais ou menos as mesmas coisas. É mais barato, mas também não tratam. O Rui Rocha sabe, Totalmente falso. O Rui Rocha sabe que há casos, os casos mais complexos, os casos que custam mais dinheiro, os casos mais difíceis, são todos empurrados, desviados ao serviço público, ao Serviço Nacional de Saúde. E esta é que é a realidade. Aliás, é uma realidade não é só das PPPs, é uma realidade dos próprios hospitais privados. O Estado paga aos privados para cuidarem. E quando os privados já não querem cuidar, empurram novamente para o Serviço Nacional de Saúde e o Estado paga duas vezes. Esta é a realidade. Nós não precisamos de modelos. O Rui Rocha falou de modelo, bem, podia ter usado um modelo alemão, francês e britânico para ter recuperado, como fizeram os franceses e os alemães, sobre o setor da energia para a gestão pública e os britânicos sobre o setor do ferroviário. Tinham privatizado segundo o seu modelo e tiveram que recuperar porque aquilo deu o berro. Deu o berro. Quer responder, Rui Rocha? Dois ou três comentários sobre esta matéria. Sobre as PPP, nomeadamente a de Braga, eu sou de facto de Braga e conheço bem como o Hospital de Braga funcionava bem e como agora, depois da extinção da PPP, tem as urgências, olha, de obstetrícia, ginecologia, fechadas recorrentemente. E já agora um outro exemplo, aqui bem perto, o Hospital Beatriz Ângelo tinha uma oncologia de excelência reconhecida internacionalmente e com o fim da PPP, olha, acabou. Os utentes quer de Braga, quer de Lourdes, tem certo. Muitas saudades. Lá está, quando é gestão pública, estão-se a cagar. É do tipo, não tens médico que se foda, vai-te tratar ao privado, paga e foda-se. Assim é tudo para roubar. Das PPP. Deixa-me dizer já agora mais uma coisa. Paulo, não diz que a lei da selva é aquilo que se passa na Alemanha, que se passa na Holanda. Olha, eu não creio, sem nenhum desprimor, que o Serviço Nacional de Saúde português seja melhor do que aquilo que os holandeses e os alemães têm nesta matéria. Já agora, uma pequena precisão. Aumentámos os indicadores todos de saúde à conta do Serviço Nacional de Saúde. Vai ver as listas de espera. Aumentávamos nos Os indicadores que lhe convém, não os indicadores reais, que é as listas de espera, as horas de espera numa urgência. Assim que indicadores não interessam para nada. no top. Vais ver isso ou melhor Vai resposta. dizer isso às pessoas que estão nas listas de Não, espera. não venhas dizer isso a mim. Não venhas dizer isso a mim. Já esteve nas geringonças. Já esteve nas Está certo. Ele é que teve na geringonça, tem toda a razão. Ele é que aprovou tudo que a geringonça queria. É verdade. O Rui Rocha sabe. O meu partido foi muito criticado por isso. Ainda bem que o fez e faríamos o mesmo hoje. Sabe que nós chumbámos o Orçamento de Estado do Partido Socialista, exatamente, não só, mas em particular sobre cada das opções, mas as opções sobre o Serviço Nacional de Saúde. Sabe porquê? Mas durante vários anos. Sabe porquê? Porque elas abriam na frente do que o Rui Rocha quer. E isso é que foi. E nós não toleramos isso. O ideal é ter as pessoas à Não espera do hospital, anos, à espera da. Aí às pernas urgências, horas e horas a fio, depois algumas até morrem. Opa, que mentalidade comunista. Isso é que já não é lei da o selva. Orçamento de Estado, porque ele abria para os caminhos que o Rui Rocha quer. Para implementar no nosso país. E nós não só não nos conformamos com isso, como damos combate a isso. Damos combate a isso. Vamos seguir para Só tenho uma coisa a dizer, quem bota em PCPs é sempre os velhotes. E os velhotes, como pela lei da vida, consoante o tempo vai passando, eles vão falecendo, o PCP está fadado a desaparecer. Ainda bem. Que com políticas destas, qual é o país que desenvolve? Nenhum. Um dia que espero bem que nunca aconteça, que o PCP fosse para o governo, ia ser o maior desastre de Portugal. Ia ser um desastre. um dos assuntos mais urgentes em Portugal, a habitação. O Rui Rocha, para resolver a crise da habitação, sugere baixar o imposto sobre as rendas e o IVA de qualquer construção. Como é que pode garantir que Eu acho que o do imposto sobre as rendas não vai ter grande efetividade. Porque, na minha opinião, o grande problema na habitação é a falta de oferta. Ou seja, tens que incentivar no lado da oferta. Não é no lado da que já existe. É no lado da oferta. Mas tens que desburocratizar as leis para as que já existem. Isso também é verdade. Tens que tirar... Tens que dar mais... Como é que é de explicar? Tens que dar mais proteção ao proprietário para ele poder alugar.
Mais construção equivale a mais casas a preços acessíveis para a classe média. Nós temos, de facto, uma crise habitacional profunda, mais um dos legados do governo do Partido Socialista, do PCP, obviamente, não posso dizer outra coisa. E nós temos uma abordagem que passa, por um lado, para termos mais casas construídas, baixar o IVA da construção. Há muitos projetos que hoje ficam atrasados porque o IVA come uma parte da rentabilidade. Quanto é É preciso fazer. que equivale a casas para a classe média? É um incentivo que estamos a dar para que haja, de facto, mais construção. E mais Seja ela qual for. Sim, porque isto trazendo mais casas acaba por criar uma dinâmica do mercado. Se uma família cresceu e tem acesso a uma casa mais cara, quando muda, deixa uma casa de valor médio livre. Por isso, é esse o impacto. Por outro lado, claro, sim. Por outro lado, queremos também mais celeridade nos processos de licenciamento. Não é aceitável que, em Portugal, uma casa demore 2 anos a ser licenciada. E queremos trazer também mais casas para o mercado de arrendamento. Baixar a tributação sobre rendimentos prediais para quem tem propriedade, tem incentivo para pôr no mercado, coisa que hoje não faz. E há muitas casas que não estão no mercado e não estão. E mais celeridade na justiça. Até que tenham um ponto em comum, o uso do património público para fins habitacionais, Paulo Raimundo, em que é que o Programa Nacional de Habitação Pública da CDU se distingue para resolver o problema que tantos já tentaram resolver? Bom, primeiro é acabar com este modelo, que é o modelo de referência do Rocha e do Civil Liberal, que é o mercado a funcionar. O mercado resolve tudo. O mercado resolve tudo e trouxe-nos até aqui. A especulação, O mercado só nos trouxe até aqui porque não liberalizaram as leis para a construção. Se é caro construir e se não se ganha dinheiro, quem é que vai construir? Ninguém é maluco de fazer isso. especulação. O mercado ao serviço também dos fundos imobiliários trouxe-nos até aqui. Não foi outra coisa. Porque aqui, Rui Rocha, aqui não houve a mãozinha, o fantasma do Estado. Houve-se, senhores, a partir do momento, como eu já disse, que tens que pagar propina ao político pela aceitar, pela não engavetar o projeto, tens que pagar propina ao político pelo pôr-te o PDM para construir naquele terreno, senão ele não muda. Ele é assim, vais esperar que vais foder. E depois tens um IVA máximo. Não compensa construir para a classe média porque não ganham dinheiro. E não é o Estado que burocratizou isso? Claro que é. Aqui não houve o fantasma do Estado. O Estado tem 2% do parque habitacional. Mas não tem a ver com o parque habitacional do Estado. Tem a ver com a burocracia, que é muito alta, para construir. Tem a ver com isso. Das Mas rendas com das rendas. Mas o Rocha está a falar de que rendas? Das rendas, De que rendas? das rendas. Mas, Do mercado. mas há um problema hoje de acesso às habitações. Eu conheço gente que tem. Conheço proprietários que têm as rendas congeladas já há anos. Tem gente a pagar 50 euros de renda porque a renda está congelada há anos. Conheço gente assim. Mas lá está, não são rendas de agora, são rendas de 1980 ou 1990. Já nem sei quando é que essa lei foi aprovada. As rendas são baixas. São congeladas e são baixas. Ou as pessoas não têm salários para conseguir responder Mas não tem a ver com o salário da pessoa, tem a ver com o valor da casa. de uma renda. É porque não há As incentivos. pessoas não têm salários para aguentar. Podemos falar de salários se quisermos. Vamos falar de salários. Mas não é só isso. O Plano Nacional que nós avançamos é um plano nacional que o Estado tem que intervir. Tem que tomar um papel determinante. Nós até propomos uma medida concreta. 1% do PIB para construção, remodelação, reparação e conversão do parque público em parque habitacional. Se não for assim, isto não vai lá ficar nas mãos do mercado do Rui Rocha, isto vai piorar. Vai piorar a especulação, vai piorar o aumento das rendas e não há medidas fiscais que resolvam isto. Não há medidas fiscais que resolvam isto. É fazer opções, é como tudo, é fazer opções. E há uma opção, se isso me permite para acabar esta rubrica, Menos aos salários. há uma opção que é, com a qual o Rui Rocha está de acordo, apesar de não ter vindo do orçamento, porque o PS deu-lhe essa possibilidade, o orçamento de Estado, o PS deu-lhe essa bébia, desculpa a expressão, mas é mesmo assim, que é os 1.700 milhões de euros, o orçamento de Estado em vigor atribui em benefícios para os não residentes, ou aqueles que não vivem cá, os que fazem negócio com as casas das casas que faziam falta àqueles que vivem cá e cá trabalham. É isto, é o mercado a funcionar do Rui Rocha. Só um comentário sobre o facto da mão do Estado e da É mão... visível. A habitação em Portugal, neste momento, 30, às vezes 40, e se incluirmos os juros bancários, 50% do custo da habitação, são impostos. Veja lá, se não está aqui a mão do Estado. É isso. Ou seja, a burocracia de construir, as taxas e taxinhas, a propina para o político. É isso. A condicionar o mercado de habitação. Veja lá, Paulo Ramos. Vamos olhar para salários. Rui Rocha, do programa do ano passado para o deste ano, retirou o objetivo de alcançar um salário médio de 1.500 euros líquidos por mês. Até falava muito dessa medida no ano passado, em contraste com o foco no salário mínimo. Porquê é que retirou? O objetivo é igualmente ambicioso, mas passa pelo crescimento económico. Portanto, nós não estabelecemos um objetivo concreto, mas entendemos que com as medidas da iniciativa liberal os portugueses terão mais salário. E como é que tem mais salário? Como eu referi no princípio, as empresas terão menos impostos, serão mais competitivas, conseguiremos atrair investimento estrangeiro e as famílias terão mais dinheiro no bolso porque pagam menos impostos. Portanto, isto é a forma de conseguir fazer crescer o salário médio em Portugal. Mais atividade económica, Hoje há mais crescimento. 2.000 euros de salário médio. Eu creio que devia ser esse, e mais do que isso, o objetivo de qualquer político. Nós temos 4 anos pela frente, uma legislatura só até ao fim. Se nós, nestes 4 anos, não conseguimos resolver o problema do salário médio e do salário mínimo em Portugal, dos salários em geral, se não conseguimos resolver o problema. Mas para conseguir resolver esse problema, não pode ser só à base da canetada. Tem que ser assim: aumento de riqueza, aumento de salário, aumentas a produtividade, aumentas o salário. Se a riqueza se mantém igual, se a produtividade se mantém igual, como é que estás à espera de aumentar salários? Os salários se aumentarem através da caneta, tu vais aumentar a inflação também. É lógico, isso é lógico. Da habitação. Se não conseguimos resolver o problema do acesso à saúde e do acesso à educação, é porque estamos a falhar em algum lado. Portanto, isso tem que ser um objetivo fundamental. Agora, deixe-me dizer, os salários não sobem por decreto. Os salários sobem porque a produtividade, o crescimento económico. Isso é uma... Tem toda a razão, tem toda a... É isso mesmo, foi isso que eu falei. Os salários não sobem porque estás assim numa caneta e olha, vou assinar, vou pegar na puta da caneta e vou assim, olha, o salário tem que ser 5.000 euros. Não é assim, tem que haver aumento de produtividade e aumento de riqueza, porque não, como é que vais subir salários? Sobe o salário, a inflação vai subir também. Oh, puta de políticas de merda do PCP. Que pariu. visão completamente ao contrário do Vamos Paulo Ramos. à proposta do Paulo Raimundo, que se foca no salário O mínimo. problema do português médio é que ele pensa que basta subir através da caneta o salário que tudo magicamente vai ficar bem. Mas não, se tu sobes através da caneta o salário, a inflação vai subir também, porque tens que produzir mais riqueza, mais produtividade. Diz que deve passar de 870 para 1.000 já em julho. Comer aqueles assim, ai, mas eu trabalho 16 horas por dia.
Tu, se fosse eficiente, não precisavas trabalhar 16 horas, trabalhavas 4 ou 6 e já era suficiente. Produtividade tem a ver com quanto trabalho eu consigo fazer a mais no mesmo tempo. Isso é sim a produtividade. Eficiência. 3 meses, quando o governo só tinha esse objetivo para daqui a 3 anos, os 1020 euros. Acha mesmo que o país tem condições para dar esse salto tão rápido a julho? Eu acho que não tem condições é a larga maioria de quem trabalha não conseguir prestar as suas contas, fazer as suas contas com os salários que ganha. Tem que ser mais produtivo, tem que produzir valor em algo e com isso ganhar dinheiro. Agora, se a tua produtividade é estar numa fábrica a fazer sapatos, ou estar numa fábrica a fazer roupa, ou estar na agricultura a produzir batatas, isso não é mão de obra qualificada. Isso não é mão de obra qualificada. Isso é, claro que vai levar um salário baixo, não tem hipótese. O problema nós temos que resolver, é diferente. Então estamos a caminhar sucessivamente para o aumento da injustiça e da Mas é desigualdade. possível. Mas tem que ser possível. Tem que ser possível. E lá está. Nós tivemos em conta que a maioria das nossas empresas são micro, pequenas e médias empresas, e cujos fatores, os custos de produção, fatores dos contextos de preços de contexto, os custos de contexto, o fundamental, a parte significativa, não tem a ver com os salários, peso dos salários, tem a ver com outras vertentes, nós temos que atacar as outras vertentes. E, portanto, lá está, para aumentar os salários. 1000 euros de salário mínimo nacional. É alguma extravagância. Aquilo que está a propor os vários partidos, eu não conheço a proposta concreta do Civil Liberal, confesso, mas vários partidos vão propor Traz valores. o que vários partidos vão propor aumento de salários, é preciso os salários, é 2029. 2029. Não querem chegar a 2029 com um salário mínimo nacional Estamos a entrar nos inferior àquilo que se paga hoje em Espanha, que é ao lado. Queria que olhássemos ainda para Porque em Espanha provavelmente os impostos são mais baixos e a produtividade é maior, ou seja, há mais incentivo para as empresas produzir riqueza. Opa, a mentalidade comunista dá nisto é que eles não sabem o básico de economia que é. Tu só consegues aumentar ordenados se fores mais produtivo. Se não fores mais produtivo, se tu aumentas o ordenado através da caneta, a inflação vai vir atrás. Porque assim é o normal de acontecer em economia. Porque para tu comprar X coisa, alguém teve que produzir. E se não produzir mais no mesmo tempo, o preço vai ter que subir. O preço vai ter que subir. economia, vamos a isso. Além do impacto das tarifas de Donald Trump, Paulo Raimundo, teremos também a questão do investimento em defesa, parece inevitável. A União Europeia, planato esses compromissos. Pergunto-lhe como é que acha que Portugal deve gerir esses equilíbrios? Em que áreas deve ou não tocar? Bom, eu acho que nós estamos numa situação muito complexa, do ponto de vista internacional, com consequências imprevisíveis. Isso não vale a pena achar que eu também, como o Sr. Ministro ontem, né, que dizia que ninguém pode garantir que o déficit não haverá déficit, e depois disse que, não, de facto, as coisas são imprevisíveis, né, e portanto não sabemos muito bem. Agora, perante isto, o país tem que fazer uma opção. E a opção que tem que fazer perante a situação que está criada é aumentar a produção nacional. Nós podemos produzir mais e podemos produzir mais. E é possível produzir mais, atraindo empresas para virem cá produzir, mas também criando condições para produzir mais cá. Nós podemos produzir mais alimentos, temos condições para isso. Nós podemos produzir. Mas tu, para produzir mais alimentos, tem que ser. Tens que incentivar a que os privados produzam mais. E como é que tu incentivas isso? Baixando impostos. E também tens que incentivar que os privados, ou seja, as pessoas, consumam mais. E como é que tu fazes isso? Baixando impostos para as pessoas terem mais dinheiro no bolso. Ou seja, vai tudo ter a baixa de impostos. O governo é o problema. Por isso é que eu sou libertário. Porque o governo é o problema. O nosso grande problema do português e das pessoas em geral é o governo que mete a bota em cima do pescoço. Esse é o grande problema. E eu estou a ser figurativo quando eu falo a bota em cima do pescoço, que é para vocês perceberem o quanto nós somos espedinhados, em termos de impostos, pelos governos. Temos condições para produzir medicamentos. É possível produzir medicamentos, é preciso garantir o aumento da produção nacional. Segunda questão, é preciso diversificar as relações comerciais. E Portugal tem um mundo inteiro onde pode recorrer e certamente haverá mercados suficientes para. E depois é preciso uma terceira questão, que é aumentar o mercado interno. Não resolve tudo, mas é um contributo fundamental para uma economia cujo fundamental sustenta no mercado interno, não é nas exportações. E esta é uma opção que é preciso fazer. E é preciso, uma vez por todas, Portugal, no quadro da União Europeia, ter uma voz que não permita que ceda às pressões, nomeadamente dos Estados Unidos. É uma voz forte para não ceder às pressões, nem ir ao beijamão ao Trump, ao projeto reacionário do Trump. Eu nem quero usar a expressão que o senhor utilizou ontem, porque é muito desagradável para falar aqui em direto. Não é possível aguentar isso. Ele disse literalmente kissing my ass, ou seja, os países andam a querer beijar o dito cujo dele só para baixar impostos. Disse literalmente isso. Uma questão, o Estado tem um papel a fazer. O Rui certamente acha que não se deve fazer nada porque o Estado não pode pôr a sua mão invisível em nenhum destes processos. Há setores no nosso país que são os mais prejudicados. Há setores em particular aqueles que têm contas pequenos produtores, nomeadamente do vinho, são mais prejudicados. É preciso olhar para eles e ajudá-los. Mas nós não podemos ficar, nós temos que aproveitar este momento para tornar-nos o menos dependentes possível, sem nenhuma ilusão. Vamos O conseguir programa do Rui Rocha chama-se Acelerar Portugal, mas as perspectivas económicas para os próximos anos demonstram precisamente o contrário. Então ontem o Conselho das Finanças Públicas estimava que para os déficits, para o ano os déficits podem estar de volta e esse relatório ainda nem contou com o efeito das tarifas de Donald Trump, que vão com certeza agravar o cenário. Se fosse Primeiro-Ministro, que áreas é que tocava para fazer cortes? Já deixou claro que saúde e educação nunca. Então e há quê? Para terminar. Eu não creio que seja necessário pôr sobre a mesa neste momento essa ideia do corte. Nós temos um problema de acelerar É preciso pegar a motosserra do Milei e cortar aí subsídio a torto e direito. É isso que era preciso. Portugal, precisamente para racionalizar o Estado, para fazer crescer a economia, para que Portugal possa enfrentar desafios como este de uma forma muito mais consistente. As questões das tarifas estão aí, elas são prejudiciais, obviamente, para o país e para o mundo. Os exportadores portugueses sentem isso na pele. O Sr. Trump tem, de facto, uma influência nefasta e o caminho devia ser precisamente o contrário, que era eliminar. Não é que o Trump tenha uma consequência nefasta. O Trump teve aí ideias de merda e que tiveram conclusões de merda. As ideias dele. As ideias das tarifas foi uma ideia de merda. Agora o Trump em si não é nefasto. O Trump está a olhar pelo bem do país dele. Ele é presidente dos Estados Unidos, não é presidente do mundo. Tarifas, criar mercados livres, isso é que traz prosperidade, isso é que traz bem-estar às populações. É isso. Isso é que enriquece as pessoas, traz qualidade de vida às pessoas. É isso. Áreas.
as áreas. Em que Portugal deve tocar para acomodar o nosso. Nós temos, obviamente, por exemplo, a defesa. É um imperativo termos um investimento adicional em defesa, o Paulo Raimundo disse, mas isso Sou completamente contra. Isso aí, investir em defesa, não é investir em defesa em si, é investir em economia de guerra. Opa, estar a produzir mísseis e assim para depois ficarem estocados. Não, não sou contra. Porque nós estamos a investir numa economia que depois não vai ter, não vai ser escoada. Melhor, vai ser escoada. Só que vai estar sempre a inventar-se guerras, vai estar sempre a inventar guerras. E o problema é que quem está lá na linha de frente a levar com as bombas. Ou seja, é uma economia de guerra que uns países enriquecem e outros, e os próprios coitados vão estar lá no fim da linha a levar com as bombas na cabeça. Esse é o problema. não é indiferente da situação na Ucrânia. E a situação da Ucrânia, da agressão de Vladimir Vai Putin, comportar maiores custos na defesa, onde é que Portugal eventualmente. temos que crescer economicamente, temos que trazer mais empresas, temos que fazer crescer as nossas empresas e, portanto, baixar impostos. Mas Isso eu concordo 100% com ele. 100%. deixa-me terminar. Paulo Raimundo disse sobre a questão da Ucrânia. Não acho que tenha grande Não, graça. sobre a Ucrânia, a hipocrisia e o cinismo. Eu sei qual é a posição do Paulo Raimundo sobre a Ucrânia. Sei sim. É a oposta da iniciativa liberal. Paulo Raimundo entende que Putin fez bem. E isto é claro. E eu tenho votações. Deixa-me só terminar. Eu tenho que te dizer agora a favor do PCP. Eu nunca ouvi dizer que o Putin tinha razão. Eu nunca ouvi dizer isso em todos os debates. O que eu ouço dele a dizer é que nós não temos que investir numa economia de guerra porque estão pessoas a morrer por causa disso. Nós temos que investir em maior qualidade de vida das pessoas. Isso eu tenho que vir em defesa do PCP. Ele nunca disse isso. Pelo menos que eu tenha visto. O que eu vi daqui foi políticas completamente equivocadas do PCP, que o PCP não sabe como é que funciona a economia, e políticas certas da IEL. Mas eu sei que a IEL não fez um estudo correto, porque investir em mais saúde e mais educação tem custos. E isso aí vai trazer, ao reduzir impostos, como é que tu vais pagar isso? Eu sou completamente a favor disso, mas ele não devia dizer assim, mais saúde e mais educação, ele devia ter dito assim, eu vou privatizar tudo e eu vou baixar os impostos. Aí aquele estava completamente correto, que assim não era o Estado a pagar, era a pessoa que pagava, porque não saía o dinheiro do bolso. Mas eu sei bem que o Portugal, ou seja, os portugueses em geral, não estão prontos para levar com as políticas da IEL. Estão prontos sim para levar com as políticas do PCP. Os partidos comunistas muito gostam de pôr minhoquinhas no cabeça do povo, a dizer, ai, o Estado é que... Não é o Estado que paga, é o pagador de imposto. O pagador de imposto é que paga tudo. Quanto mais roubalheira há, mais o pagador de imposto pagou. Ai, PCPs do caralho, foda-se, vós só dizes merda. Eu gosto da, da abordagem da iniciativa liberal em relação à economia, mas gosto mais da abordagem do PCP em relação à guerra. Porque fazer economia de guerra, não acho que seja por aí. Porque nós vamos estar a produzir coisas para serem destruídas e vamos estar a matar pessoas que não têm culpa de nada. Não gosto da abordagem da direita em relação à guerra, não gosto, não gosto. Porque quanto mais fomentamos a guerra, mais guerra vai haver. Quem gostou do vídeo já sabe. Comente, subscreva, dê o like. Até à próxima. Fiquem bem.